Continuando o curso de MS Project 2013, na aula de hoje vamos aprender a trabalhar com macros. Vamos ver o que é uma macro, como gravar, executar e editar macros no MS Project 2013. Vamos lá. Bem, macros nada mais é do que um conjunto de instruções pré-definidas que são utilizadas para automatizar processos manuais. As macros podem ser utilizadas, por exemplo, para gerar relatórios, formatar o gráfico de Gantt, formatar fontes do cronograma, entre outras atividades rotineiras. Bem, no cronograma apresentado, vamos ver como gravar uma macro que é responsável por inserir as colunas de início real e término real no cronograma. Vamos lá. Bem, para gravar uma macro, vamos selecionar a opção Exibição na faixa de opções e em seguida vamos em Macro e Gravar macro. Na janela aberta, vamos definir um nome para essa macro. Por exemplo, inserir colunas real. Veja que temos a opção de selecionar, definir uma tecla de atalho para executar essa macro. Não vamos fazer isso, pois pode ocasionar um problema de sobreposição com outro atalho já definido pelo Project. Na opção Armazenar macro em, temos duas opções. Podemos escolher Arquivo Global. Essa macro estará disponível para todos os projetos que forem abertos no Project ou apenas para este projeto. Vamos selecionar a opção Arquivo Global. No campo Descrição, vamos inserir uma descrição para essa macro. Então, essa macro ela é responsável por inserir as colunas início real e término real. Abaixo, temos as opções de referência de linha e ainda referência de coluna. Na referência de linha absoluta, o Project vai sempre definir um número de linha no qual você selecionar e realizar alguma operação no cronograma. Por exemplo, a linha 7. Ou seja, estamos lidando com uma linha fixa. Já a opção relativa irá armazenar cálculos para células dependentes da célula inicial selecionada. Em referência de coluna, segue a mesma ideia da referência da linha. Vamos deixar as opções padrão e clicar no botão OK para gravar a nossa macro. Note que agora o Project ele começa a gravar a macro e isso não vai depender do tempo de operação, ou seja, ele vai executar comandos que vão armazenar as instruções que você operacionalizar no Project. Note que podemos aqui parar a gravação da macro. Vamos agora inserir as colunas de início e término real. Clico com o botão direito, vou inserir coluna. Digito início real, OK. E em seguida vou inserir a coluna término real, OK. Note agora que o Project por baixo ele
gravou essas instruções que você acabou de executar. Vamos realizar outras operações a título demonstrativo. Vamos selecionar todas as células do cronograma e, em seguida, vamos formatar a fonte. Vamos em Tarefa, vamos modificar a fonte para Calibri e alterar o tamanho para 11. E agora vamos parar a nossa macro. Vamos lá, macro, parar gravação. Pronto, o Project acabou de armazenar as instruções que você acabou de executar. Vamos agora executar essa macro que foi gravada. Para isso, vamos modificar o modo de exibição de gráfico de Gantt para Gantt de controle. Vamos expandir aqui. Vamos remover essas colunas, início e término real. E vamos agora executar a nossa macro. Vamos em macro, exibir macros, e veja aqui a macro que a gente acabou de gravar e inserir colunas real. Vamos agora executar. Note que as colunas início real e término real foram adicionadas ao gráfico de Gantt, esse modo de exibição, e a fonte foi formatada para Calibri 11. Então veja como é possível automatizar tarefas que você pode fazer cotidianamente em simples operações que podem ajudar muito a economizar o tempo dos seus trabalhos no dia a dia. É possível ainda editar essas macros que foram gravadas. Para isso, vamos novamente em exibição, na pasta de opções, selecionar a opção macros, exibir macros, seleciono a macro que eu gravei e clico em editar. Perceba que a macro nada mais é do que uma função que o Project criou a partir das instruções que eu executei nas células do cronograma em questão. Note aqui a descrição que eu coloquei lá na minha macro. Ele coloca aqui como um comentário. E aqui as diversas operações que eu executei lá na minha macro. Note aqui a formatação da fonte para Calibri, tamanho 11. E esses comandos utilizados para inserir as colunas início real e término real. Para editar macros no editor do Visual Basic, o usuário tem que estar familiarizado com esse tipo de linguagem e saber um pouco de programação em Visual Basic. Viu como é simples trabalhar com macros? Bem, essa foi a aula de hoje. Até a próxima.